Então, a prova já vai começar, tá? Até para valorizar vocês que entraram no horário, né? Porque hoje, acredito que para ninguém foi fácil acordar, né, Axa? Bom dia, meu amor, tudo bem? Bom dia, prof. Bem, Chu. Então, bom dia a todos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre pop art, né? Que é um movimento, já estamos no contemporâneo. Então, eu falo que a gente entrou, não na parte gostosa da arte, mas numa parte que é bem mais descontraída, né, diferente daquele começo um pouquinho mais pesado, quando a gente fala do barroco, né, ou mesmo do realismo, romantismo, a gente traz o resgate da arte clássica. Então, agora sim, é onde muitos alunos ainda questionam, nossa, mas isso é arte? Você pegar essa influência da cultura de massa ou da cultura, mas sempre tem essa associação com a crítica ao consumismo, ou mas estampar uma camiseta e sair com ela é uma forma de arte? Por que não? Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, ok? Quem está entrando agora, bom dia a todos. Deixa eu ver ali se tem alguma observação no grupo. Não, ainda não. O áudio está bom? Precisa aumentar um pouquinho ou abaixar? Não, professora, tá ótimo. Então, tá já. Tá. Obrigada, Rafa. Obrigada, Adson. Queridos, essa semana, né, semana passada eu havia combinado com vocês que até então eu iria fazer a atividade da impressão, aí eu decidi por não fazer, por quê? Nós não estamos no momento de, né, evitar ao máximo sair de casa, evitar ao máximo, principalmente o gasto, né, e quem hoje tem uma tinta em casa? Então não é assim fácil, vou abrir o meu armário na minha cozinha, vou ter uma tinta acrílica na minha casa, uma tinta de tecido, né? Diferente, assim, eu tenho alguns materiais pelo fato de trabalhar com eles, né? Terem algumas escolas em que eu trabalho, tá? Então, assim, vocês não é habitual. Então, por isso que a prof, assim, voltou atrás. Eu até pensei em trabalhar com tinta natural. Vamos fazer tinta utilizando pó de café, a cenoura, a beterraba, a couve batida. Mas o resultado, quando nós falamos de impressão, né, de fazer impressão num tecido, ou a questão da gravura, tá? Ela não, o resultado não é legal. É diferente se fosse trabalhar só a técnica da pintura em si. Aí a tinta natural é legal trabalhar, tá? Por isso que a prof, assim, falou, vamos esperar, a gente tem outros momentos, deixa a gente voltar, né? Que aí eu vejo para a escola, a gente compra, a gente se junta, a gente, né, de repente até faz uma camiseta customizada, cada um leva uma camiseta, a gente faz a estamparia lá, por que não, tá? Então, por isso que eu vou ter atrás da atividade, para a gente não ter esse desgaste também, tá? E uns alunos iam fazer, muitos me chamaram no particular, falaram, prof, eu não tenho. Então, assim, eu refleti sobre a atividade, falei, não vamos fazer, ok? Então, por isso que eu optei por não fazer. E a atividade dessa semana ela é bem gostosa, é bem tranquila, então tem como executá-la, tá? Prof, não tem lápis de cor, fique tranquilo, tá? Tem como fazer sem lápis de cor, ok? Até agora, alguma dúvida? Que a prof vai esperar a apostila de vocês. Não, prof, tá tranquilo. Então, vamos lá. Vou abrir aqui no módulo, só para mostrar, vocês estão vendo? Módulo 14, tá? Arte para consumir, ok? Pop art. Então, é até estranho quando a gente fala arte para consumir, né? Ou quando a gente vê a arte como um objeto consumível, né? Ou algo consumível, porque a arte ela tem várias formas assim, nós temos várias formas de fazer essa leitura, né? Ela pode ser algo reflexivo, uma arte como forma de protesto, uma arte como uma forma até só ornamental, como na história da arte nós vimos várias vezes, ou até como uma forma de didática, como na Idade Média, né? Ela foi utilizada como uma forma de didática, né? Que a igreja utilizava para, na verdade, como uma forma de, né, de orientar os seus fiéis, certo? Só que esse momento aqui, agora, ela foi, de alguma forma, ela foi associada ao consumismo, mas não assim que eu vou comprar uma obra para consumir, não. Eu quero que vocês comecem a pensar que ela foi utilizada para fazer com que você que consome em excesso reflita sobre isso, tá? Tudo bem até agora? Um dos maiores, assim, quando a gente
vai chegar um momento em que vocês, ou uma boa parte de vocês, vai conseguir ver um movimento, ou ler um determinado movimento artístico, desculpa, e já fazer uma referência a um ou outro determinado artista, tá? Pop art, por exemplo, logo já vem à mente Andy Warhol, que ele foi um dos artistas que norteou todo esse movimento. Hoje nós temos filtro de celular relacionado a esse movimento, e até o estilo de pintura do Andy Warhol mesmo, que é essa pintura repetitiva, colorida, e até alguns alunos já me perguntaram várias vezes se Romero Brito está inserido dentro desse movimento. Podemos associar em relação às cores? Podemos. Podemos associar em relação a esse consumo, mas é um outro lado de consumo, porque hoje as obras do Romero Brito, elas são comerciais, ok? Por que comerciais? Ele dificilmente coloca a mão para produzi-las. Ele tem uma equipe lá nos Estados Unidos que faz para ele. Para ele colocar uma mão, para ele fazer uma obra inédita, para ele pintar essa obra, é um valor, assim, exorbitante, tá? Milhões. Então, assim, ele deixou cair um pouquinho a peteca do artista e se tornou uma pessoa assim, nossa, mas ele perde o valor de artista dele? Eu acho que ele perdeu a partir do momento que ele supervalorizou, ou melhor, ele montou uma equipe toda para fazer uma reprodução, tá? Então, você pode ver hoje em souvenirs, você pode ver em quebra-cabeça, você pode ver, eu já vi Romero Brito, inclusive, em chinelo, em bolsinha, em caixa de sabão em pó. Então, assim, ele deixou com que as suas reproduções fossem para publicidade, assim, de uma forma. Então, acabou sendo consumível, realmente. Tá? Então, perdeu o valor artístico? Em partes, perdeu. Tá? Mas então, eu posso inserir nesse movimento pop art? Você pode, assim, associar a estética pop art, mas ao movimento em si, não. Porque ele não faz nenhuma crítica ao consumo, muito pelo contrário, ele até instiga esse consumo, né? Ele até valoriza, supervaloriza esse consumo, que para ele, quanto mais entrar dinheiro para ele, é melhor. Tudo bem? Eu acho que ele não é digno de participar desse movimento. Então, mas aqui tem muitos, não críticos de arte, mas alguns educadores ou alguns historiadores que eu já vi em bibliografia que o colocam nesse movimento, e vocês, pela vida fora, vão ver algumas pessoas até falando isso. Então, eu já estou preparando até vocês para ouvirem isso. Então, não deixa de ser uma besteira absurda, tá? Porque podemos associá-lo a questões estéticas apenas, ok? Vocês vão ver, é só dá uma olhadinha nessa obra do Andy Warhol aqui, as cores, a repetição de imagens, isso, tá? Mas questões reflexivas, críticas, nada a ver, tá bom? Tudo bem? Beleza, queridos? Beleza. Vamos lá. Oi, pode falar, amor? Beleza. Foi só para confirmar? Então tá. Queridos, aqui é um texto falando um pouquinho sobre o Warhol, tá? Depois vocês vão ler com calma. Aqui eu sei que vocês estão lendo a minha resposta, mas assim, vamos só conversar um pouquinho sobre a pergunta, tá? Em um mundo repleto de imagens, estampadas em camisetas, banners, outdoors, por que a serigrafia da Marilyn Monroe é considerada arte? Na opinião de vocês. Por que, por exemplo, o Warhol pintou a Marilyn Monroe incansavelmente, tem muitas pinturas dela, ela foi estampada em camisetas, em outdoors, em banners. Por que vocês acham que essa serigrafia, a imagem dela, da forma que foi utilizada, pode ser considerada arte? Quem quer falar? Pode falar. Porque ela era a atriz mais famosa da época? A atriz mais famosa da época, tá. O que mais? Eu dei uma deixa na minha fala, até quando eu falei do Romero Brito. A crítica seria, tipo, se eu estampar a cara da Marilyn Monroe em tudo quanto é coisa, as pessoas vão comprar por causa da qualidade ou só por causa do rosto dela lá? Porque o movimento em si, ele fazia uma crítica a esse consumo exagerado, certo? E a imagem dela, a partir do momento que ela se tornou famosa, os diretores hollywoodianos só queriam a Marilyn Monroe para protagonizar os filmes. Então, a imagem dela se tornou massificada,
ok? Inclusive, ela não soube lidar com a fama e acabou se suicidando, né? Na verdade, ela fez uso de álcool e os remedinhos e deu no que deu, certo? E, então, assim, é considerada como arte, na verdade, assim, a imagem dela se tornou massificada, se tornou, assim, consumível, porque as pessoas consumiam, e aí o Orwell a utilizou como uma imagem que estava extremamente em alta. É a mesma coisa se a gente parar para analisar os artistas globais, vamos pensar. Tem artista que o tempo todo ele quase fica de uma novela para outra, ou de uma série para outra, né? Se a gente parar para analisar, ou de um filme para outro. Então a imagem dele se torna massificada, né? Repetitiva, porque viu que fez sucesso em uma, já emenda, já vai para outro, certo? Então Orwell, ele quis trazer à tona essa imagem e é considerado arte no sentido do quê? Que fez associação a esse movimento, o movimento está falando aí para a população, peraí, esse consumo exagerado é legal? A gente precisa, é necessário esse consumo, né? Tem que ter equilíbrio, tá? É nesse sentido, tudo bem? Vocês entenderam? Sim, prof. Sim. Tá? Então aqui, ó, quando se fala pop art, automaticamente, né, a tradução já vem à nossa cabeça o termo popular, ou melhor, arte popular ou arte para o povo, né? Mas só que esse arte para o povo, não, a gente não faz essa ligação, essa conexão, tá? Mas, na verdade, era o que esse povo consumia, tá? A associação do nome é a argumentação em relação ao que o povo consumia, era a aproximação ao que esse povo consumia, tá? Esse consumo dessa classe, ok? Que aí agora a gente vai ler um pouquinho mais, tá? A partir de 1960, a arte passou a ser voltada para o público. Os artistas utilizaram imagens do cotidiano das pessoas para elaborarem o seu discurso. Então, quer dizer, eu deixo de pegar, por exemplo, algo aleatório para usar algo que você está consumindo, que você está utilizando. Então, assim, por isso que eu também posso associar. É algo usual, é algo do povo, tá bom? Nesse sentido, podemos colocá-la como arte para o povo? Nesse sentido, sim. A arte está focada em um discurso comum a quem? A massa. Para essa corrente artística, o consumo era algo que deveria ser questionado e explorado nos discursos artísticos. Existia uma necessidade de elaborar uma arte que não fosse separada da vida. Eles queriam, inclusive Andy Warhol, ele era tão gostava de pesquisar e queria fazer uma produção artística voltada para esse público, né, voltada para esse povo, voltada para a massa, que quando ele fez sobre a sopa Campbell's, ele foi ao mercado, ele ficou olhando, ele queria saber o que o povo consumia. E na época, né, devido à industrialização, a essa revolução industrial, a esse consumismo exagerado, ele fez uma pesquisa e viu que a sopa era extremamente consumível. Por quê? Por ser prática, por ser rápida, e ele falou, não, é isso que eu quero, né? Então, essa pesquisa de mercado, e ele era publicitário, tá? A formação dele foi em publicidade. Então, isso tornou ele, esse olhar publicitário dele, ele aproximava desse consumo, na verdade, desses objetos consumíveis, e aí ele falou assim, não, agora eu vou produzir o que a massa está consumindo, tá? Mas, além disso, na pop art, os artistas também utilizavam história em quadrinhos, imagens de televisão, cinema, fotos de personalidades famosas, cenas do cotidiano, objetos e imagens da publicidade como as formas de manifestações de suas produções. Mas a primeira obra obtida como pop art é uma colagem intitulada, olha o nome, O que exatamente torna os lares de hoje tão atraentes? Que foi o Richard Hamilton que pintou. Essa obra está aqui embaixo, eu já vou mostrar para vocês. É interessante notar que a obra do Hamilton traz vários elementos do cotidiano, além de alguns pontos curiosos. A imagem possui objetos que começaram a tornar a vida das pessoas mais cômoda. Por exemplo, a televisão, rádio, a indústria automobilística e o aspirador de pó. Na imagem aparecem também elementos diferenciados, como a imagem de um homem com um físico avantajado que segura ironicamente um pirulito escrito pop. Vale observar que o teto não existe, tá? Essa pintura aqui embaixo, aqui, ó. Que o teto não existe e que há um acabamento da superfície superior é apenas uma imagem da lua.
Outra questão é o papel que a imagem feminina ocupa. A mulher na escada, olha, ela está aqui em cima na parte, né? Ela segura o quê? Ela segura uma parte do aspirador em pó, que representa a mulher como trabalhadora do lar. Essa composição é bastante elaborada, vou subir aqui um pouquinho, a partir de anúncios de revistas, né, de grande tiragem e vínculo entre as massas, porque existe nela uma cisão entre a arte erudita e a arte popular. Trata-se de uma arte popular, efêmera, elaborada para o consumo, barata, produzida em quantidade nova, com grande apelo e de grande valor mercantil, como definiu o Hamilton. As novidades tecnológicas e os espaços públicos da rua e da cidade, como um todo, passaram a ser explorados em vez de ser apenas galeria de arte. Na Inglaterra, os artistas se comunicavam e juntos discutiam o resultado do processo artístico. Então, a pop art, ela teve algumas vertentes, tá? Na Inglaterra foi uma, nos Estados Unidos foi outra. Nessa pintura do Hamilton, vamos voltar nela aqui, ó, essa daqui, tá? Que a prof tá falando. Aqui, que vocês estão vendo, a mulher lá em cima com o aspirador, aí tem outra mulher sobre o sofá, tem esse homem aqui com esse físico saradão, tá? Né, e fala assim sobre os lares, né, o que deixa o lar interessante. Então tem toda a questão do aspirador de pó, tem essas representações. Você, em que movimento, aí a minha pergunta é, qual movimento de vanguarda já utilizava, que acabou trazendo para esses movimentos contemporâneos a mistura de técnicas, por exemplo, recorte e colagem? Qual movimento de vanguarda já utilizava o recorte e a colagem? Cubismo? Isso mesmo, tá? Então, assim, vocês viram que na história da arte, as técnicas vão se misturando, elas vão passando por influência, tá? E aqui a pop art deu essa liberdade, ele fez essa brincadeira com esses elementos, né, do dia a dia, por exemplo, o aspirador de pó, essa marca de automobilismo, né, essas imagens dessas pessoas, tá? Ó, agora vamos ver, já nos Estados Unidos, né, o trabalho, assim como as pesquisas a respeito da elaboração das obras, acontecia de forma individual, tá? Foi nesse cenário solitário que surgiam os nomes como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, tá? Claes Oldenburg, entre outros. Lembrando que os nomes de mais peso, ok? Que assim, que eles costumam cobrar mais em Enem, os vestibulares, né, o EPAS e PASSE da vida, Andy Warhol, Roy Lichtenstein nos Estados Unidos e o Hamilton na Inglaterra, tá bom? Entre outros, né, que souberam explorar de forma ímpar as imagens da publicidade e aquelas que vinculavam diretamente na massa. Mas Roy Lichtenstein, ele gostava muito de trabalhar com a técnica da história em quadrinhos, mas ele fazia para a história em quadrinhos uma linguagem mais irônica e mais reflexiva, sempre associando as situações do dia a dia das pessoas, diferente de Andy Warhol, ok? Vou descer. O que há de comum nos trabalhos, são a temática, geralmente o consumo da sociedade de massa, o desenho simplificado e as cores intensas. Então, essas são as características, tá, das obras em geral da pop art. Os norte-americanos se apropriam das produções de Robert Rauschenberg e Jasper Johns. Esses dois artistas, eles vieram, né, anteciparam o que veio a ser conhecido como a pop art, tá? O Rauschenberg, ele era um artista extremamente ousado. Para se ter uma ideia, uma das suas obras era intitulada Desenho Apagado. Então, quer dizer, quando a gente fala em ousadia, esse era um artista extremamente ousado da arte contemporânea. Essa obra Desenho Apagado está aqui, ó, do lado esquerdo. Vocês estão vendo? Aqui eu sinalizei. Aqui. E aí, o que vocês acham dela? Nada demais. Essa seria fácil para vocês reproduzirem, hein? Como é que é isso aí? Desenho apagado. Falei que essa seria fácil para vocês reproduzirem como uma atividade. Eu acho que a senhora podia passar essa, hein? Essa é boa, hein? Você gostou, né? Vou continuar, tá? Original. Original, né, Chuchu? Ó, talvez Rauschenberg tenha sido um dos primeiros a romper os limites da linguagem da pintura frente à linguagem da escultura.
Ele fazia uma fusão, desculpa, das colagens cubistas e dos objetos do dadaísmo em suas telas. Agora, Jasper Johns trabalhou com uma das imagens mais conhecidas dos americanos, que foi o que? A bandeira dos Estados Unidos da América, em um sistema muito parecido com o usado por Andy Warhol, de desgastes da imagem. A bandeira, que era para ser algo único nas mãos de Johns, ele banalizou essa imagem, tá? Ele foi bastante ousado. Materiais diversos foram agregados para sua confecção, assim como para sua multiplicidade. Cada vez que uma imagem é multiplicada e seriada, ela perde seu valor visual de unicidade e de novidade. Para Andy Warhol, no entanto, a multiplicidade se dava de maneira peculiar. Eu vou só sinalizar para vocês a imagem de Jasper Johns, tá? Essa daqui, ó. A bandeirinha dos Estados Unidos aqui do lado esquerdo, ok? Ele não era muito ousado, não. Ele brincava com imagens, assim, do dia a dia, mas ele ficou muito conhecido por esse desgaste em relação a esse símbolo nacional, principalmente por se tratar dos Estados Unidos, né? Eles são extremamente patriotas e quando pega um símbolo deles, ainda faz essa brincadeira, então chocou, tá? Na época, a galera não gostou muito, não, tá bom? Warhol multiplicava cenas grotescas inúmeras vezes pelo processo de serigrafia. O processo de serigrafia foi o que eu mostrei na aula passada, ele é muito parecido com o processo de gravura, tá? Então, ele trabalhava com esse mesmo processo. Então ele não pintava tela a tela? Não. Ele trabalhava com aquela máscara, na verdade, com aquela tela de serigrafia, tá? E fazia esse processo de reprodução, ok? Quando exposta lado a lado, viraram estampas e perdiam totalmente seu significado original, como é o caso da cadeira elétrica. Note que vista uma vez e sabendo que ao sentar nela muitas vezes, põe um ponto final na vida. A imagem, já vou mostrar, tá? A imagem teria que passar um sentimento de perda, de dor ou choque, mas não é o que ocorre. Andy Warhol banaliza a imagem com a mesma potência que a sociedade para com o seu consumo desenfreado. Por isso que eu tanto, sim, que eu ressalto essa questão dessa crítica ao consumo exagerado, ok? Aqui a cadeira elétrica do Andy Warhol está aqui, ó, tá? Com essa técnica de serigrafia. Então, ele quis fazer uma associação, assim, né? Ele associou a banalização com o que a sociedade faz com esse consumo. Tipo, eu tô consumindo e eu não tô nem aí, qual que é o problema, né? O dinheiro é meu, o problema é meu, né? Então, ele fez, principalmente com a cadeira elétrica, que é um objeto onde ali acaba a sua vida, ali, independente se você é inocente ou é culpado, né? Porque quantas pessoas morrem ali na cadeira elétrica, né? Às vezes até pessoas inocentes, ok? Mas isso a gente vai entrar num outro âmbito. Mas vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o Roy Lichtenstein, tá? Note que o Roy Lichtenstein faz um processo contrário ao de Andy Warhol. Enquanto o artista das caixas de sabão Brillo, por que artistas da caixa de sabão Brillo? Porque Andy Warhol também pintou uma caixa de sabão chamado Brillo, tá? Multiplicando também as imagens. Se você colocar Andy Warhol no Google, vai aparecer os gatinhos dele multiplicado, Coca-Cola, Jesus Cristo estereotipado, claro, a Merlin, a caixa de sabão, a sopa Campbell, então quer dizer, N possibilidades de objetos consumíveis, tá? Que o Andy Warhol pintou, ok? As imagens conhecidas para torná-las banais. Lichtenstein elevava cenas extraídas de história em quadrinhos ao patamar de obra de arte. Em outras palavras, a história em quadrinhos, que na época era considerada uma linguagem menor nas mãos de Lichtenstein, passava a ser valorizada, a ser contemplada para aqueles que fruíam a arte. A fruição, lembra que eu já expliquei para vocês que a fruição, na verdade, é a contemplação, tá? Aqui um pouquinho da história em quadrinhos de Roy Lichtenstein, tá? Melodia que assombra meus devaneios. Não, até o título é poético, né? Ele trabalhava com essa linguagem. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo beleza, pro. Então tá, coração, se quiser fazer alguma interferência, sintam-se à vontade, ok? Vou colocar aqui. Então, vamos falar indústria cultural agora, tá? A indústria cultural, ela está intimamente ligada à produção pop art. O termo foi criado por Theodor Adorno e Max... Ai, gente, agora
tem que ser rápido. Vou falar só Marx, tá? Porque esse sobrenome dele é praticamente um xingamento. Horkheimer, filósofos da escola de Frankfurt. Aí quase não saiu esse nome dele. A indústria cultural tende a manipular a escolha das pessoas. No nazismo, as produções eram elaboradas para nutrir o quê? O próprio sistema, tá? No entanto, a concepção se dava de forma velada. O cinema acabou por servir também a essa indústria que maquiava os problemas sociais vividos na década de 30. Para os dois teóricos, a indústria cultural tenta modelar o fazer artístico para que, em um momento seguinte, a produção possa ser comercializada e reproduzida em alta quantidade. A obra de arte deixa de ser vista como única para virar objeto de consumo, para virar mercadoria. A ideia da indústria cultural não era ser didática e disseminadora de cultura para todos. Pelo contrário, tá? Para ela, o conhecimento era apenas um empecilho. Tá? Então, assim, você conhecer, refletir, pensar, não era bom, não, pois gerava questionamentos. Né? Eu até brinco, assim, eu acredito que já contei para vocês, teve uma aula que eu cheguei para o 9º ano meu, falei, galera, hoje eu vou ensinar uma coisa muito... Ensinar não, na verdade, hoje nós vamos fazer algo muito perigoso, que nós vamos pensar, nós vamos refletir, isso faz mal à sociedade como um todo. Né? Porque a partir do momento que você pensa, você questiona, que você reflete, você cria argumentos. Né? Então, essa indústria cultural não era isso que eles queriam. Né? Por quê? Né? O conhecimento era apenas um empecilho, pois gerava questionamentos, e isso não era bom para os objetivos dos nazistas, imagina. Se eu questiono, eu não aceito, ok? A ideia era envolver aqueles que participavam com novas necessidades de consumo. Quem consome dificilmente pensa, porque tem pessoas que praticamente são doentes pelo consumo, né? Existe doenças, tem pessoas que se não consumir, independente do que seja, né? Comida, roupa, sapato, né? Carros, casas, eu não sei, né? O consumo exagerado, o consumo excessivo, né, é um certo tipo de distúrbio. Então, assim, a publicidade, ela faz disso a sua forma também de atuar, né, ali. Então, essa indústria cultural, de alguma forma, ela mexe com o psicológico, tá? A ideia era envolver aqueles que participaram com novas necessidades de consumo, ou seja, gerar a necessidade da compra, estimulando, claro, o capitalismo, ok? O exemplo que pode ser dado é quando em uma novela, o autor modifica a história da trama para inserir o quê? Uma propaganda, óbvio, né? O espectador é obrigado a ver a propaganda, pois no meio do diálogo, o personagem pode dizer algo que seja importante, e seu inconsciente visualiza e escuta tanto a trama quanto a propaganda, tá? Então, assim, acredito que vocês não são de novela, mas quem assiste, super respeito. Nós estamos numa época que as novelas que passam agora, né, ou estão passando, são novelas bem antigas, né, e as antigas passam muito mais propagandas do que as atuais, mas elas entram lá naquele meinho, porque já sabe que é ali que vai falar com você, tá? Tem alguém dessa turma que tem vontade de fazer publicidade? Não? Acho que não, hein, prof? Acho que não, né? O silêncio. Não, porque se tiver, a publicidade estuda muito a psicologia, tá? Porque o publicitário, ele tem que entender como que é a sua mente, o que passa aí dentro, para ele fazer você consumir aquele produto que ele, claro, está vendendo. Então, primeiro ele tem que entender, na verdade, né? O funcionamento, que se o meu produto que eu quero vender, meu público-alvo é criança, eu sei como funciona ali a mente daquela criança, como que eu vou trabalhar ali dentro para vender. Tá? Se o meu produto é para adolescente, eu tenho que saber como que funciona. É muito interessante essa área da psicologia. Eu sou enlouquecida por psicologia, ainda quero fazer, tá? Até Prof, Oi, amor. Não é um curso muito incentivado, né? Uma pena, porque eu acho assim, não que eu sou a favor do consumo, não é isso, tá? Mas é uma área assim que trabalha muito a questão da criatividade e do conhecimento, porque assim, para uma propaganda chegar no ar, ou chegar até mesmo no outdoor, né? Ele passa por um estudo muito grande, é um estudo de teoria de cores, é um estudo de psicologia, é um vasto estudo, né? Até chegar ali, até para vender.
Então, assim, tem grandes empresas publicitárias por aí que fazem muito sucesso, tá? E é uma área muito gostosa, Pro, né, que envolve outras áreas, e não só o desenho, né, o designer, nada disso. É uma área multidisciplinar, é muito legal. Eu sou de uma época, olha, eu já me entregando, né? Que tinha técnico em publicidade. Eu não fiz, uma prima minha fez. Ela é técnica, fazia o ensino médio associado a algum curso, né? E lá em São Paulo tinha técnico em publicidade. Ela fez, achava o máximo os esboços que ela fazia de um trabalho que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E eu achava o máximo aquilo. Eu falei, cara, que legal. Então, assim, é uma área bem gostosa para quem gosta da área de trabalha a criatividade, gosta da área da psicologia também, porque tem que gostar, queira ou não, você vai passar por esses estudos, é bem interessante. Junto do termo indústria cultural, é necessário levar em consideração também a ideia da cultura de massa. Ambos os termos têm em seu ser na ideia de manipulação, olha lá, manipulação e alienação da massa. Meios de comunicação, como televisão, rádio, jornais e revistas, se prestam a esse trabalho. Por exemplo, a vida de muitas pessoas está condicionada pelo horário em que um determinado jornal entra na programação. Ou então, se programam para toda quarta-feira assistir a emissora mais popular ao futebol após a novela. Fato. Lembrando que essa pandemia mudou muita coisa. Tem pessoas que não assistem mais TV, tem pessoas que não assistem a um determinado canal, tem pessoas que só assistem séries, tem pessoas que, né, novelas, acabou o futebol, então, né, deu um tempinho agora, o Campeonato Carioca está voltando, então, e agora o YouTube também está passando, né, então, assim, muita coisa mudou, eu falo que essa pandemia veio para dar uma chacoalhada, é claro que a gente está aprendendo muito com isso. Ontem eu assisti uma live com uma psicóloga e ela falou assim, a palavrinha da vez é ressignificação, nós estamos, né, nos ressignificando, né, mudando muita coisa, e isso está refletindo com certeza na publicidade também, tá, nessa área. Todos os eventos ocorrem enquanto negócios são feitos, delações são acordadas, multinacionais são vendidas ou a simples conta de água aumentada, com certeza. Quantas coisas não acontecem ali, ó, em toque de caixa, né, escondido. Às vezes uma bomba estoura e eles estão botando alguma coisa lá no escondidinho da gente, não é verdade? E o sujeito da massa está alheio aos acontecimentos em seu entorno. Por isso que a gente sempre fala, né? Sai um pouquinho dessa visão da massa, sai um pouquinho da linearidade, abra um pouquinho o seu campo de visão, não leia só aquele tipo de notícia, não leia somente aquele site, não assista somente aquele canal, ou escute outras opiniões, né? Porque nós estamos em um momento que a gente tem que ampliar nosso olhar, ouvir outras opiniões, ler outros jornais, ler outros sites, para que a gente está sem saber em quem acreditar. Infelizmente, tem dias que eu acordo assim, e aí? Que é verdade, né? Sabemos que tem uma pandemia, sim, sabemos que, mas os dados estatísticos dizem uma coisa, aí você vem com algumas notícias que falam, fica algo discrepante, então é preocupante, tá? Na verdade, eles estão muito mais preocupados em adquirir bens, em como fará para ter aquele celular do ano ou aquele tênis do atleta famoso. Contudo, a massa esquece que quanto mais consome, mais gasta. E mais se torna refém desse sistema da indústria cultural. Com a indústria cultural, a cultura de massa a todo vapor, surgiu o termo kitting. Vocês já ouviram esse termo? Alguém já ouviu? Kitting? Que contempla toda a produção artística, não? É novo, é legal isso daqui, ó. Toda a produção artística de segunda linha. Em outras palavras, kitting é o termo usado para a arte vazia. Por exemplo, eu posso falar então que o Romero Brito é kitsch? Pode. Agora hoje você fala assim, o que você acha de Romero Brito? Kitsch. Tá bom? Para não ficar assim, eu não gosto. Não, então hoje quando vocês falarem assim para mim, eu vou falar, tá? Que agora vocês já vão entender, ó. Ela é elaborada apenas para suprir a necessidade do consumo. Por exemplo, um determinado sujeito não pode comprar um carro da Ferrari. Então, para satisfazer essa necessidade, se sentir inserido no grupo de pessoas que consomem de alguma maneira o produto elaborado pela escuderia italiana, a pessoa se contenta em comprar um perfume dessa marca, gastando extraordinariamente menos.
É o quadro, o azulejo do copo de leite da sala de estar. É o azulejo que imita o mármore, é a taça de vidro que simula o cristal, é a estátua, então quer dizer, é o similar, tá? É a estátua de gesso coberta de goma de laca e a purpurina dourada que imita o ouro. É o ser sendo o nada. Ok, meus amores? Então, essa, na verdade, é um pouquinho o que nós falamos hoje sobre a pop art, que é esse consumo exagerado, na verdade, é uma crítica a esse consumo exagerado. Aí nós falamos sobre essa indústria cultural que existe, e ela é extremamente perigosa, que ela tira o seu foco do que está acontecendo no mundo e faz você consumir, 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 perdendo muitas vezes a rédea da sua vida, ok? E você acaba o quê, ó? É o ser sendo o nada, então quer dizer, às vezes você vai atrás de muitas coisas e acaba esquecendo da sua própria essência, ok? Alguma pergunta, algum comentário? Não, Pro. Não? Então vamos para a atividade. É bem gostosinho, gente, pode ser feito branco e preto, pode ser só com lápis. Eu gostaria que vocês elaborassem numa folha de papel ou até mesmo num programa de computador. Posso fazer no Paint? Pode. Posso fazer, sei lá, no Word, no PowerPoint, uma coisa simples. Quero fazer num pedaço de papel. Pode, não tem problema, tá? Faça onde você tiver mais habilidade, tá bom? Vocês vão elaborar uma propaganda visual para um produto do cotidiano. Ok? Por exemplo, eu quero fazer propaganda, por exemplo, de uma pasta de dente. Ok. Você vai pegar a pasta de dente lá que você mais gosta e vai fazer uma propaganda. Você vai elaborar essa propaganda. Mas assim, posso dar um toque de humor? Por exemplo, fazer uma associação até com a época que nós estamos vivendo, brincar com o gafanhoto, brincar com ontem com aquela ventania que foi ciclone, não sei o que foi. O que aconteceu ontem? Foi ciclone? Não, não foi ciclone, foi... Ai, gente, esqueci o que aconteceu ontem. Foi um problema meteorológico, de vento. Em Santa Catarina foi um ciclone mesmo, professor. Foi ciclone, né, Chuchu? Foi isso mesmo. Não, porque eu tava lendo e falei, não é possível, o cara é gafanhoto, é ciclone e é pandemia, pelo amor de Deus, né? Papai do céu tá bravo com a gente, vamos parar de pecar. Tem um vídeo de 2 caras pendurados num andaime, num prédio. Jesus! Balneário Camboriú. Eles conseguem entrar pela janela do prédio, mas, tipo assim, é meio desesperador. É total desesperador. Pensa na adrenalina dos coitadinhos. Você pode usar até, inclusive, esse tipo de situação para brincar com o seu objeto de arte. Acho que a gente pode usar. Eu posso colocar, eu gosto de brincar com essa questão não é humor negro, tá? Não é tirar sarro, não. É uma questão do humor, mas para fazer até refletir sobre o momento. Tudo bem? Então, você vai usar um objeto de consumo e fazer uma composição. Você pode trabalhar com uma linguagem fotográfica também. Eu vou trabalhar uma fotografia, posso? Pode. Tá? A questão você vai pegar um produto do seu cotidiano e fazer uma propaganda. A propaganda ela tem que ter uma frase de efeito legal, porque você está vendendo aquele produto. Você tem que fazer o quê? Eu tenho que entender que alguém tem que comprar o meu produto. O que eu vou fazer para aquela pessoa comprar minha pasta de dente, que vai deixar os dentes dela branquinhos? Tá? Ok? Vocês entenderam? Eu dei um exemplo, tá, gente, da pasta de dente. Pode ser o que vocês quiserem. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, Não, está na 115, vou interromper aqui para voltar com vocês. Agora eu vou pedir, então, a nossa aula vai até que horas? Eu fechei minha agenda no horário. 8. Até as 8, então ainda tenho 5 minutinhos. Então, agora eu gostaria de tirar as dúvidas de vocês e vou pedir também para vocês colocarem o nome de vocês e a turma. E vamos lá, sem dúvidas? Até 8h05, ainda tem tempo. Olha, vocês colocam rapidinho, né, quando fala para colocar nome. Agora, para falar, tirar dúvida, ninguém pergunta, seus caras, tipo assim. Pronto. Sobre a atividade anterior, eu não entendi muito bem o que era para fazer, porque tinha aquela questão da blusa, né, que... Não vai fazer. A prof decidiu que vocês não vão fazer, por quê, amor? Como assim vai ter uma tinta em casa, melhor, uma tinta de tecido? Tá? Então, assim, devido ao momento que nós estamos vivendo, eu cancelei, eu abortei essa missão.
Porque eu pensei, eu falei, cara, é fácil eu ter uma tinta no meu armário, mas vocês não é usual, né? E eu não queria ninguém saindo para comprar, não queria ninguém se desgastando, não é o momento de sair, não é o momento de gastar. Então, assim, a gente tem tempo, a gente vai voltar a se encontrar, eu tenho essa certeza, mais para frente a gente faz, tá? A gente combina uma aula, quando a gente voltar uma aula na escola, aí cada um leva uma cor, a gente faz a tela, de repente, ou a gente visita uma, um lugar lá que faz camiseta, a gente faz uma aula gostosa, tá, amor? Aí eu abordei nesse sentido, porque alguns alunos me enviaram no privado, eu não tenho tinta. Eu pensei, até eu comentei no início da aula, em trabalhar com a tinta natural, com café, né, que é água, pozinho de café e cola. Mas mesmo assim o resultado não seria legal, porque não tem o brilho, ele não fixa legal no tecido. Aí eu falei, não, deixa, vamos fazer quando a gente tiver condições de fazer, tá bom, coração? Ok, obrigada pela Nada, consideração. não, imagina. Mais alguma dúvida? Não tem dúvida, Pro, porque você explica muito bem. Ai, Glória, ela viu pra chuchu. Então, para quem já tá indo, um beijo no coração. Estão colocando o nome, já estão vazando? Tchau, prof. Até semana que vem. Tchau, vai com Deus, Gabriel. Beijo. Beijo, prof. Beijo, meu Boa amor. semana. Beijos. Obrigada, meu amor. Até semana que vem. Ó, tô sentindo Tchau, cheirinho de Pro. recesso Até já, semana hein? que vem. Até, meu amor. Tchau, professora. Até semana que vem. Boa final de Beijo, Rax. Até semana. semana que vem. Obrigada, igualmente.
Bom dia, esses alunos que ficaram na sala, Daniel e Maria Luísa, alguma dúvida? Vocês estão aí ainda? Só deixaram conectado? A prof vai desconectar, ok? Maria Luísa, alguma dúvida, meu amor?